Olá, pessoal. Aqui mudando um pouquinho de ambiente para que a gente traga a parte 2 da nossa aula. A aula foi gravada em dois momentos, né? Esse momento aí que nós vivemos da situação grave de calamidade fez com que a gente tivesse que criar, né, esse plano B. Alguns professores que têm condições de postar as aulas, então postam na medida da disponibilidade de sinal de internet. Aqueles que não podem, então, postam atividades, né? Tudo na medida daquilo que é possível, né? Como a gente já comentou, mas eu estou tentando fazer com que as aulas cheguem a vocês e ainda até o horário da aula. Na disciplina de vocês eu vou conseguir. De contratos, como foi tudo ali no início, não deu para organizar para o dia, mas já está devidamente postada. E assim a gente não perde o conteúdo. Mas como a aula está sendo gravada em dois momentos, né? Então eu gravei a parte um ontem e parte 2 que era para ser parte 2 também ontem. Agora estou aqui com vocês num segundo momento para, teoricamente, para fazer o fechamento. Mas aí me dei conta do seguinte, quando nós tivemos a nossa última aula presencial, nós paramos naquela lâmina que tratava, né, das questões do dano material, dano imaterial, e aí fornecia os itens das espécies de danos imateriais que nós íamos trabalhar fazendo referência ao dano moral, ao dano à imagem, dano estético, dano existencial e dano social, o dumping social. Pois bem, me dei conta ontem, quando finalizei dois blocos de gravação, que eu não tinha inserido na lâmina, desculpem, o dano à imagem. E é importante, sim, a gente pontuar alguma coisa, então esse vídeo vai ficar bem curtinho, mas é mais no objetivo de contemplarmos também o dano à imagem, logo após o dano moral. Então, vocês têm o vídeo da parte um, que é o do dano moral, o vídeo parte 2 da aula de hoje, que será dessa lâmina aqui, este vídeo. Depois temos parte 3 tratando do dano existencial, dano estético e dano social. Igualmente, também vamos tratar do princípio da reparação e iniciar ali a discussão sobre o sistema tarifado ou legal, né, de indenização para a quantificação dos danos. E aí, por fim, no bloco 4 a gente vai ter o fechamento da aula, também um vídeo mais curto, para falar um pouquinho do critério bifásico e finalizar a questão do sistema tarifado. Tá? Então, vocês têm quatro blocos, mas eles não estão distribuídos em tempo da mesma forma. O primeiro bloco é maior e o terceiro bloco é maior. Esse segundo aqui vai ser bem curtinho, só para falar do dano de imagem, e o que fecha também bem mais enxuto. Bom, por que nós elencamos também, pessoal, no direito de danos aqui, das 5 figuras de danos imateriais que nós elegemos para trabalhar, também a figura do dano à imagem. A imagem é um direito de personalidade, né? Todos os tipos de danos imateriais que nós estamos estudando aqui, eles têm por objeto a reparação, por meio da responsabilidade civil, de um direito de personalidade que foi violado. Cada um aponta mais para um direito, para um aspecto ou outro da personalidade. Às vezes eu tenho vários danos juntos, porque vários aspectos da personalidade conjuntamente foram violados. Então, por exemplo, no dano à imagem, a minha imagem é o meu aspecto externo, que me identifica como pessoa no meu aspecto externo, né? Muitas vezes, violação de imagem, quando é uma publicação feita sem autorização da pessoa e que também utiliza o seu nome, acaba violando o direito ao nome, né? O direito à imagem, e pode ou não estar vinculado com dano moral. Isso que é importante que se diga, porque, veja, nós trabalhamos a figura do dano moral. Qual é o direito da personalidade que ali essencialmente é o mais latente como sendo violado? Não entrando ali na figura do dano moral puro, o dano moral em sentido estrito, mas assim, qual é o aspecto primeiro que se viola quando eu digo que a pessoa sofreu um abalo, uma situação forte, seja vexatória, constrangedora, ou uma dor física, uma dor emocional? É a integridade psíquica, né? Porque é de dor que nós estamos falando. Então, a integridade psíquica seria o aspecto violado no dano moral. Quando a gente fala em dano à imagem, o aspecto da personalidade violado é a própria imagem. Quando a gente fala em dano estético, é a integridade física. Quando a gente fala em dano existencial, é a questão da minha existência, dos meus sonhos, das expectativas, dos projetos, dos prazeres que eu tinha que não são mais possíveis de serem realizados.
Quando a gente fala em dano social, é um dano mais específico, porque atinge uma coletividade. Ok, também viola uma série de direitos de personalidade. No dano à imagem, então, eu tenho essa aparência externa, que deve ser preservada no sentido, vamos pensar inicialmente na pessoa anônima, no sentido de dizer que a minha imagem só pode ser utilizada, publicizada, exposta, quando eu dou consentimento para tanto. Claro, pessoal, que isso encontra, essa proteção à imagem encontra um grande desafio hoje, quando nós estamos vivendo em era de tecnologia, né? Como é que eu vou controlar aquilo que o outro posta em seu Instagram, e se posta uma foto que eu estou aparecendo, né? Mas eu posso sim pedir para ele retirar, inclusive via tutela inibitória, artigo 12, se eu não quero que a minha foto ali apareça. E se me causa prejuízos, porque eu disse que estaria num lugar, estava em outro, não queria que ninguém me visse naquele lugar, ali naquela situação, também eu posso ter, dependendo do caso, né, uma situação de exposição que pode vincular ao dano moral. Mas não necessariamente, porque o simples consentimento que não foi dado nessa publicação já geraria dano à imagem. Veja o que diz o artigo 20, que, obviamente, lá do Código Civil, não trata só da imagem, né? Só na leitura que a gente já verifica a extensão do artigo, mas a imagem está ali posta também. Então, salvo se autorizadas ou se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, por isso que a gente pede ata notarial, né, quando tem áudios, vídeos, ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama ou respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, veja o que diz o artigo 20. Eu tenho que ter violação de um outro direito de personalidade junto. Então, se me atingir a honra, boa fama ou respeitabilidade, eu vou ter dano à imagem, porque não teve consentimento, junto com dano moral. Se destinar a fins comerciais, mesmo que não me atinja a honra, boa fama, respeitabilidade, ou seja, não tem dano moral, não pode utilizar sem o meu consentimento. Tá? E ali no parágrafo único ainda legitima as pessoas que são próximas, né, para poderem buscar essa reparação, essa inibição do dano, quando venha a ser necessário. Bom, nessa mesma linha, né, de destinação comercial da utilização da imagem, eu lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, que versava sobre as atividades culinárias de um chefe muito famoso de cozinha, que trabalhou muito tempo num restaurante de culinária internacional. E ele já havia saído do restaurante naquela ocasião e foi utilizado o nome dele em folders. Agora não lembro se os folders eram da forma física ou digital, mas não importa, né? Isso não faz diferença. Mas o nome dele foi utilizado para dizer que era o grande chefe, que tinha criado aqueles pratos, né? Não é que o restaurante não pudesse fazer isso, né? Porque não era mentira. Verdade, ele realmente foi o responsável pela criação dos pratos, mas tinha que ter pedido consentimento, porque o consentimento é essencial em situações destinadas a fins comerciais. Estava vendendo o serviço do restaurante. E aí você vai me dizer assim, nossa, mas a matéria, saiu matéria também a respeito, tá? Jornalística, mas esse, no caso, era um folder. Era totalmente elogioso ao trabalho dele, ele não teve dano moral, mas não precisa. Ele poderia ter tido dano moral se tivesse ataque aí à sua integridade psíquica, né? Ainda dissesse que o trabalho dele era ruim, alguma coisa assim, com exposição. Mas não precisa ter dano moral. E mais, o próprio STJ já definiu, está ali na súmula 403, que independe de prova de prejuízo à indenização pela publicação não autorizada da imagem de uma pessoa com fins econômicos ou comerciais. Usa a foto da Ivete Sangalo sem autorização dela para publicizar um produto, eu tenho dano presumido aí. Tenho dano em re ipsa, como no caso aqui do nosso chefe de cozinha também, a gente tem dano em re ipsa. Então, essa súmula 403 do STJ é muito importante que possa ser utilizada, né?
porque eu sei que quando a imagem é utilizada para fins comerciais, eu não preciso, de forma alguma, da prova do prejuízo. É um dano in re ipsa, que pode estar vinculado a outros danos ou não, certo? Quero deixar claro aqui para vocês, essa matéria muito provavelmente vocês já estudaram lá em TGDC, mas é bom a gente relembrar porque faz parte do direito de danos, né? Da ideia do direito de danos para modular direitinho, e, inclusive, a OAB tem questionado muito essas questões das súmulas na segunda fase, nos problemas práticos, né? Que depois a gente disponibiliza para vocês. É importante que se diga o seguinte: existem situações de consentimento tácito, e aí não há problema nenhum. Por exemplo, quando eu entro num estádio para assistir o show da Madonna, e sai uma foto com o meu rosto em alguma via da mídia, ao entrar naquele estádio, que eu sei que é um lugar onde são captadas imagens, eu estou consentindo tacitamente. Então, nesse caso, haveria um consentimento tácito e não expresso, né? Ou no estádio de futebol, apareceu o rosto da pessoa no telão, é um consentimento tácito. Da mesma forma, a gente tem que lembrar que os famosos, como eles trabalham com licença de uso de imagem, de um lado tem o direito de intimidade, né? Não vou falar em privacidade, que envolve até proteção de dados, intimidade do famoso, e de outro, a liberdade de imprensa, inclusive para fins de entretenimento. A Xuxa, se for fotografada tomando água de coco no calçadão de Copacabana, coisa que nunca vai acontecer, né? Eu não tenho aí violação de direito de imagem, né? Porque há um consentimento tácito. Agora, fotografada de topless dentro da sua casa, na sua piscina, tomando sol, aí eu tenho violação da intimidade, né? É mais do que a questão da imagem, porque o famoso trabalha com licença de uso de imagem, então não teria tanto problema, né? Está sujeito à curiosidade pública naqueles limites, né? Tem que estar no exercício regular e não cair no abuso de direito. Mas o problema é que aí viola também outro direito de personalidade, que seria a intimidade. E aí ataca, basicamente, a questão da honra, muitas vezes, né? Ocasionando aí o dano moral. Certo, pessoal? Isso, então, sobre dano à imagem, e essas características que são específicas e que é importante a gente relembrar. Vejam que o artigo 20 ele faz referência à ação direta de inconstitucionalidade 4815, que é aquela ação referente às biografias não autorizadas, né? Que tramitou no STF e que venceu a liberdade de imprensa. Então, aquela pessoa famosa não pode proibir que seja escrito sobre a sua vida. Mas, claro que eventuais prejuízos, né, a partir de inverdades que forem ditas ou disposições que maculem, né, a sua personalidade, depois busca a reparação devida, pode retirar do mercado, mas que, disse o STF, lembrando, a gente até, para quem foi meu aluno em constitucional, a gente trabalhou essa questão, que seria incompatível com o nosso sistema jurídico, né, com a nossa Constituição, estabelecer algum tipo de censura a essa atividade. Então, relativizou, inclusive, as exigências do artigo 20 para os fins das biografias não autorizadas. Certo, gente? Eu concluo aqui esse bloco do dano à imagem, e o próximo bloco 13 é a continuação de ontem. Aí muda a roupa da prof, tá? Mas não tem problema, o que importa aqui é que a gente consiga entregar o conteúdo. Até lá.